Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer para trabalhar na física equações, certo? Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir o vídeo, certo? Bem, qual é a ideia? Equações a gente conhece lá da matemática, né, como sendo um conjunto de expressões que se igualam, né? Então, por exemplo, temos o x mais 5 igual a x menos 2, 2x mais 3 igual a x mais 8, coisas desse tipo, né? Equações. Só que o que acontece? Na física a gente não vai utilizar apenas o x, a gente tem várias outras variáveis, que é o nome disso aqui, né? Essa letrinha, que é geralmente o que nós temos que encontrar, né, quando vai resolver uma equação, é o que nós chamamos de variável, certo? Então a ideia é como é que a gente vai trabalhar para achar essas variáveis. Eu vou trabalhar com 3 exemplos aqui, certo? 2 partindo do MRU, MRUV e outro partindo da eletrostática, para mostrar para vocês como é que funcionaria, né? Bem, claro, eu vou mostrar em duas frentes, uma utilizando valores e depois novamente utilizando letras para encontrar expressões, certo? Então, bem, primeiramente, olha só, usando a equação de Torricelli, tá? Torricelli, não tem esse i aqui, é só um e. O que é a equação de Torricelli? É a equação encontrada no MRUV, que diz o seguinte, que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, a distância percorrida. Claro, o intuito aqui não é saber dessa equação, mas eu dou essa expressão pronta. Vamos supor, eu estou dando pronta essa expressão, sem ter nenhuma dose de significado inicialmente, e dessa expressão eu desejo obter o valor de a variável a. A, claro, conhecendo a fórmula, vai saber que é a aceleração. Então, primeiramente, supomos que temos todos os outros valores, certo? Vou colocá-los aqui a título de exemplo. Como A, temos que achar, queremos isolar ele. Então, aqui a ideia vai ser aprender a isolar o A, certo? Bem, supondo aqui um conjunto de valores aleatórios, tá? Vou botar 30 ao quadrado, aqui eu vou botar 20, aqui o 2, o A, e aqui eu vou pôr um 5, certo? E eu desejo encontrar o valor de A. Claro, se a gente fosse pensar, como aqui na situação com x, nós devemos isolar a letra A, que está contido aqui, né? Como é que a gente faz primeiramente? Primeiro, observemos que há um produto de 2A e 5, ou seja, tem 3 termos se multiplicando. Então, primeiro ponto, vamos ajeitar isso aqui, assim como os termos ao quadrado, né, para a questão de estética ali e tudo mais. Então, olha só, 30 ao quadrado, calculamos, acha 900, né, faz 3 vezes 3, dá 9, com 2 zeros, 900. Igual a 20 ao quadrado, que é igual a 400, 2 vezes 2 é 4, com 2 zeros, 400. Menos, como a gente tem a propriedade na multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto, podemos multiplicar o 2 e o 5 primeiramente e obtemos 10A. Nisso, certo? Nós podemos, colocar o menos aqui, que é só a título de exemplo, tá? Nós podemos fazer o quê? Utilizar aquela regrinha da matemática de número para um lado, letra para o outro. Né? Qual é a ideia? Quando a gente vai sempre trocar valores de lado, nós trocamos eles invertendo, né, a operação. Aqui nós vemos, por exemplo, que esse 10A está fazendo uma operação de subtração. Então, ao passar para o outro lado, ele faria uma operação de soma. Ou seria manter ele positivo. Se aqui fosse positivo, trocaria-se o sinal. Então, essa etapa de passar, quando a gente tem uma soma e subtração, de passar os números um para cada lado, é quando a gente vai fazer o quê? Vai inverter os sinais. Ó, veja que o 400 não altera o sinal, pois ele se mantém do lado, mas o 900 sim troca o seu sinal, pois tem que inverter a sua operação. Ok? Com isso, o próximo passo seria
subtrair o 400 do 900, obteria-se menos 500. E então, teremos o A menos 500 sobre 10. Né? No caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei esse 10 que está multiplicando e passei dividindo. Só que para eu poder fazer isso, passar o coeficiente da variável, o que é o coeficiente? Né? O coeficiente é o número que vai multiplicar com aquela letra que eu quero achar. Coeficiente. Ou seja, o número que multiplica a variável, que é a letrinha que queremos achar. Para eu poder passar, fazer esse processo, isso aqui é só quando eu tenho apenas a minha variável de um lado, não tem nenhum outro termo somando ou subtraindo. Daí eu poderia passar aqui, fazendo a divisão, acharia menos 50. Se tratando de uma aceleração, intuitivamente seria metro por segundo quadrado. Mas aqui eu estou focando na parte matemática da coisa, certo? Então aqui eu utilizei a expressão de Torricelli, ok? Com valores obtidos, seja da interpretação da questão ou diretamente expresso na fórmula, mas o trabalho principal aqui é de como isolar este valor, isolar o A, certo? Podemos fazer isso de outra forma, a forma que a gente poderia chamar de forma analítica ou literal, que é como, sem saber nenhum valor, apenas obter uma expressão a partir disso aqui. Acontece muito nas questões de física de tu fazer cálculos que não vão envolver, de certa forma, valores numéricos, mas sim de encontrar expressões. E às vezes se torna até mais fácil tu conseguir fazer esse tipo de cálculo. Tá? Então, pegando aqui novamente Torricelli, vamos ter V igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tá? Aqui é a expressão. Fazendo o mesmo jogo, então, número para um lado, letra para o outro, teríamos o seguinte: 2A delta S igual a V0 ao quadrado menos V ao quadrado. O que eu fiz? Como não dá para elevar isso aqui ao quadrado, eu trato como se fosse um valor. Passei para o outro lado, fazendo então a subtração. Como isso aqui eu também não tenho valor, passo para o outro lado, então invertendo o sinal, certo? Bem, como eu quero isolar a, que é a nossa variável, então este 2 e este ΔS, assim como esse menos, podem passar para o outro lado. Como eles dois, ambos estão multiplicando, ambos passariam dividindo. Então eu poderia ter isso aqui, ó, V0 ao quadrado menos V quadrado. Daí a pergunta é, tá, o 2 e o ΔS vai dividir quem? O V0 ou o V? Bem, como eu não sei o valor dos dois, então eu passo essa variável dividindo os dois. Então colocaria o menos 2 ΔS dividindo os dois valores aqui. Certo? Né? Eu poderia passar um de cada vez, passar o 2 primeiro e depois o ΔS novamente. Né? Como os dois passariam dividindo, aqui embaixo eles se juntam, se multiplicariam, como se fosse um só. E uma última etapa é, para eu tirar esse sinal do denominador, vale a pena eu inverter o sinal de todos os termos. Como assim? Eu vou inverter o V0 e o V. Ficaria desse jeito, ó. Pois aí o V ficou positivo, né? Trocou o sinal, e o V0 ficou negativo. E aqui embaixo, 2 ΔS. Tá? E eu obtenho aqui o que? Uma expressão analítica que vai me dar a aceleração. Então eu poderia, por exemplo, achar este valor para qualquer situação onde eu tenho que usar esse Torricelli, que aqui é do conteúdo de MRUV, mas dado valores de V, V0 e o ΔS, eu posso achar qualquer valor de A. Basta ver na questão, porque muitas vezes o Enem, principalmente, eu gosto de fazer, de puxar de querer comparar duas situações diferentes onde tu tem que acabar fazendo o mesmo cálculo. Então, às vezes, vale mais a pena tu encontrar uma expressão que daí tu consegue aplicar direto. E algumas questões que pedem para ver a expressão. Então, aqui a gente trabalhou com números e aqui a gente trabalhou com letras. Tá? Outra situação, também outro exemplo, aqui também do MRUV, certo? De forma analítica, seria, por exemplo, a expressão para posição. Mas uma expressão diferente, onde eu dou essa expressão aqui. Tá? Falando, eu não tenho o intuito aqui de utilizar valores ou ensinar, só estou dizendo onde é que sai.
cada uma dessas expressões usadas na física, mas aqui eu vou considerar, eu quero achar t como a minha variável, certo? Mas o que que acontece? Temos outras operações aqui acontecendo. Temos o a multiplicando esse t está sendo elevado ao quadrado e temos um 2 dividindo, certo? Bem, aqui uma ideia é o seguinte, como não precisamos passar número para um lado e letra para o outro, por quê? Porque eu não tenho uma questão de soma ou subtração que nem aqui, que eu tinha uma soma ou uma subtração. Não, eu tenho simplesmente um valor igual a uma fração, né? Não tem uma fração com multiplicação, divisão. Eu não tenho uma soma ou subtração. Então eu posso justamente fazer isso aqui, ó. Só trocar as duas igualdades de lugar, certo? Que seria o equivalente, passa para cá subtraindo, passa esse subtraindo, só que ficaria menos com menos dos dois lados. Não tem porquê, mas aqui eu posso fazer isso nessa situação de ter somente duas equações que não há soma ou subtração, certo? Posso fazer isso. Bem, feito isso, o que eu vou fazer? Né? Temos uma ordem quando vai isolar uma variável, certo? Aqui vimos que a primeira situação era trocar as somas e subtrações de lugar, que é a ideia, letra para um lado, número para o outro. E depois a gente consegue passar ou o valor dividindo ou o valor multiplicando. Neste caso, nós teríamos o 2, que está aqui dividindo, passaria multiplicando com o S. E o A passaria dividindo. Veja que um vai para baixo, o outro vai para cima, né? Só que daí, como eu tenho essa potência, e o importante aqui é que a potência sempre tem que ser o último, né? A última operação a ser retirada da variável. A gente retira pelo menos, primeiro, os termos que se somam e subtraem, depois a gente retira os termos que se multiplicam e dividem, e depois os termos que se potencializam ou fazem a raiz quadrada, certo? E aqui sabemos que a operação oposta da potência tem que ser uma raiz. Então teríamos, por exemplo, isso aqui, ó, raiz de 2s sobre a. Né? Então eu encontro uma operação. Alguns podem conhecer esse s aqui como um d, de distância, ou um h, certo? Mas aqui não vem ao nosso caso, eu só estou trabalhando com a matemática em si, certo? Então é bem importante, né? Veja que a gente sempre tem uma ordem, a gente primeiro isola somas e subtrações, depois isolamos multiplicações e divisões, depois isolamos potências e raízes. É o oposto do quando a gente vai fazer um cálculo, né? Quando a gente vai fazer um cálculo, a gente primeiro faz esse, depois esse, depois esse. Quando a gente vai isolar uma variável, a gente faz a ordem inversa. Tá? E aqui daí, então, para terminar o último exemplo, que é utilizar lá da parte da eletrostática. Tá? Claro, aqui a ideia, como eu falei, é apenas ver como isolar variáveis. Eu estou dizendo que variável eu quero isolar e o que a gente faz com o restante para resolver isso. Então eu tenho aqui da eletrostática, aqui um exemplo mais difícil, onde envolve K, produto de dois valores, Q1 e Q2, e dividir por uma distância, ou melhor, D ao quadrado. Tá? Estou só dando essa expressão pronta. E eu quero isolar, aqui neste caso, por exemplo, D. Claro, eu posso pedir para isolar qualquer outra situação. A questão pode pedir para isolar qualquer outra variável, né? Mas neste caso eu quero isolar variáveis específicas, certo? Eu poderia isolar o Q aqui, tá? Eu faria que nem eu fiz aqui. O Q e esse Q2, o K e esse Q2 passariam dividindo, esse D multiplicando, né? Mas como é que eu faço para inverter e isolar este valor? Primeiramente, como ele se encontra no denominador, né, é importante passar ele para um numerador. E eu posso fazer isso simplesmente jogando ele para o outro lado, que eu teria isso, ó, d ao quadrado vezes f. Né? Passei para o outro lado multiplicando e veja que eu fiz o contrário do que se costuma, né? Sempre da esquerda para a direita. Eu posso fazer da direita para a esquerda, não há problema. Então aqui eu teria o restante, Q1, Q2, se multiplicando, e aqui é uma letra K. Como eu quero D isolado, eu posso pegar esse F e passar
dividindo. Eu teria K, Q1, Q2 e embaixo este meu F. E, por final, aquela potência vira uma raiz. Alguns conhecem por aplicar a raiz dos dois lados, né? A gente pode ou aplicar a raiz dos dois lados ou simplesmente passar para o outro lado fazendo a raiz. E encontramos aqui, por exemplo, uma expressão ó, onde eu estou isolando o D. Se eu quisesse isolar o Q, por exemplo, agora eu quero isolar o Q. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó. Aqui vale mais a pena inverter os dois de posição, porque o Q já está no numerador, então vale mais a pena só trocar as igualdades de lado. E olha só, Q2 seria o quê? O F, D2, ó, esse aqui sempre vem para posição trocada, e embaixo K, Q1. Tenho aqui então o quê? Uma expressão para calcular este valor de Q. Né? Então depende do que é pedido na questão, é importante ver qual variável vai ser isolada em cima de qual expressão. Tá? Claro, esse trabalho aqui muitas vezes inicialmente é feito com valores numéricos, aqui eu já quis trabalhar com letras para justamente ter esse costume, porque na física muitas vezes as questões, como eu falei, é mais fácil às vezes para achar uma expressão para calcular para N situações do que fazer um cálculo de cada vez em separado, certo? Bem, pessoal, por hoje era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões, podem colocar nos comentários, vou adorar anotar. E bem, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir o vídeo também. E desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.